Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga comigo: Jesus está todos os dias comigo. Diga para o teu vizinho: Jesus está todos os dias com você. Diga para outro mais longe, diga: Jesus está todos os dias com você. Alguém tem dúvida disso? Não temos dúvida. Querido, nós temos aqui o maior projeto da igreja nesse tempo. Jesus, quando morreu e ressuscitou e reaparece aos discípulos, ele começa a passar algumas instruções para a sua igreja. E a instrução maior é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é que eu vos tenho pedido, uma ordem, eu vos tenho ordenado. Fazer discípulo é uma ordem do Senhor. É fácil você fazer membro de igreja, é fácil você trazer alguém para frequentar um culto, mas não é esse o propósito de Deus. Até você pode vir, pode trazer, mas o alvo de Jesus é fazer discípulos, amém? É fazer discípulos. O alvo do Senhor é fazer filhos semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo diz até que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade do varão perfeito. Ou seja, ele está dizendo até que todos nós nos pareçamos com Jesus. É esta a vontade de Deus, é este o projeto de Deus, é este o plano de Deus para as nossas vidas. Se conhece quem é discípulo de Cristo e quem não é. Quando você pega qualquer dicionário, se você pesquisar o que é um discípulo, você vai encontrar aquele que segue as ideias ou doutrinas de outrem. É aquele que segue as ideias de alguém. É aquele que segue o ensino, a doutrina de alguém. Por isso que nós todos somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. O maior alvo de Jesus foi fazer discípulos. Quando Paulo, 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E no versículo 2 ele diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Aqui está a tônica do discipulado. O que a gente descobre nisso aqui é que Timóteo era pastor de uma igreja. Queridos, Deus nos chamou para que sejamos discípulos. Por quê? Porque o discipulado, ele vai trazer mudanças profundas dentro de nós. Ninguém fica numa comunidade, numa igreja, se não gerar vínculos. O que faz você permanecer num lugar é quando você gera vínculos, amizades. E isso se constrói pelo relacionamento, pelo discipulado. O discipulado, ele traz luz aos nossos caminhos. O discipulado nos ensina a palavra de Deus. O discipulado nos deixa tratar por dentro. Porque a ênfase do discipulado
não é o quanto de unção eu vou receber, mas o quanto eu vou abrir mão, eu vou perder para ganhar. É isso que Jesus nos ensina. A ênfase não está no nível de unção ou revelação, mas no quanto estou disposto a abrir mão para aprender. O convite de Jesus é para que nos humilhemos, é para que nos esvaziemos, é para que nos dobremos diante dele, porque quando isso acontece, eu vou entender realmente o pontapé inicial do que é ser discípulo, porque ser discípulo é um chamado à renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a ênfase do discipulado, é você renunciar para aprender de Deus. A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja vencedora, é uma igreja que entende a palavra, é uma igreja que foi alcançada pela palavra, é a igreja que foi alcançada pelo poder de Deus, é a igreja que foi alcançada pelo evangelho da cruz. Não esse evangelho de negociatas, esse evangelho barato, essa graça barata, sem compromisso, não. O evangelho é de renúncia, renúncia do pecado, renúncia da vida velha, renúncia do velho homem. Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, a vossa natureza carnal, a vossa natureza adâmica. A natureza que herdamos lá do Éden, essa natureza nós temos que fazer morrer em nós. E tudo isso é quando nós olhamos para a palavra de Deus e o Senhor diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja comigo Lucas 9, versículo 57 a 62. O Senhor Jesus mostra o quão profundo precisa ser esse entendimento, querido. Porque o maior alvo do Senhor é te levar para a glória. Não adianta você participar, ser batizado nas águas, mas não entender a questão de ser discípulo. Porque ser discípulo, quando se fala de renúncia, fala de abrir mão de tantas coisas. Fala de renunciar ao pecado, valores que carregamos a vida toda, porque renunciar aquilo que a gente não dá valor é fácil, sim ou não? É fácil você abrir mão daquilo que você não dá valor, não dá valor. Quando o Senhor manda Saul destruir os amalequitas, destruir o rebanho dos amalequitas, destruir todos os animais dos amalequitas, Saul vai naquela missão, mas quando ele chega e vê o rebanho, o gado, as ovelhas, que era um rebanho bonito, que era um rebanho bom, ele diz: eu não vou destruir. E quando ele volta, encontra com Samuel, Samuel diz: Saul, você executou o que Deus mandou? Ele disse: sim. Mas ele diz: que balido é esse que ouço? Que mugido é esse que ouço de animais? Aí ele diz: sabe o que é? É porque eu não tive coragem de matar, aquele rebanho é muito bom, foi precioso aos meus olhos. Ou seja, aquilo que era desprezível aos seus olhos ele destruiu. Tem muita gente que vem para Cristo, mas não consegue abrir mão daquele pecado de estimação e quer receber de Deus a bênção, a transformação, e quer que Deus o abençoe, mas ele não abre mão daquilo que ele carrega há anos, porque abrir mão daquilo que a gente despreza é fácil, mas muitas vezes Deus quer mexer em áreas da nossa vida para mudar a nossa história. Deus quer mexer em coisas preciosas da nossa vida,
para que nos tornemos filhos de Deus, transformados, santificados, purificados pela sua palavra. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Olha o que Jesus diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Parece que Jesus é um pouco grosseiro ou rude com as pessoas que estão sendo tomadas pela dor. Senhor, permite que eu sepulte meu pai. Ele disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino. Senhor, eu permite que eu te siga. Ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Senhor, eu comprei um campo, não posso ir agora. Senhor, eu me casei. São tantas justificativas que a gente coloca, mas o que eu vejo nesse texto é que mesmo a minha dor, ela é insignificante diante do propósito de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você é maior do que a sua dor. O que Deus quer nos levar é a um nível de entendimento para que cumpramos e obedeçamos a sua voz e sejamos igreja nesse tempo de trevas, nesse tempo de dores, nesse tempo de tanta coisa surgindo, tantas ideologias aparecendo, nesse tempo em que Satanás tem se levantado para destruir a família. Deus quer que você seja igreja para manifestar a glória de Deus através da sua vida. É esse o propósito de Deus. Agora, Deus só vai se revelar a sua glória na minha vida quando eu entender que eu fui chamado para ser discípulo, para ser filho. Muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas o Senhor nos chama para mudar dentro de casa. A igreja começa lá na sua casa. A igreja começa dentro da sua família. A igreja começa lá na sua casa. Aqui é um momento de celebração. Aqui é um momento onde a igreja se reúne para adorar como família, como povo de Deus, para um ajuntamento solene, espiritual, para que Deus se revele a nós. Mas a igreja começa lá na sua casa. A igreja, não tem como você querer mudar o mundo, querer mudar a sociedade, mas não conserta valores, não atenta para valores e princípios dentro da sua família, dentro do seu casamento, relacionamento com seus filhos. Nós temos que edificar um altar de adoração em casa. Deus chama Gideão e diz: Gideão, eu vou te usar para mudar a história de Israel, mas vai lá na tua casa, derriba o altar de Baal e levanta um altar ao teu Deus. Porque não adianta derrubar o altar de Baal e não edificar um altar a Deus. Por isso que discípulo precisa ter esse entendimento, que nós fomos chamados à obediência. O que vai fazer diferença na tua vida é quando você entender que você é a igreja. A igreja precisa viver uma vida extraordinária todos os dias da semana, porque o reino de Deus, Jesus conta tantas parábolas sobre o reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus é como uma pérola que um homem achou escondida num campo. Aí ele vai e vende tudo o que tem e vai e adquire aquele campo, porque ali está uma pérola. Assim é o reino de Deus.
E ele diz também que o reino de Deus é como uma pitada de fermento que uma mulher coloca numa massa, e aquele fermento faz com que a massa cresça. O reino de Deus é isso. Começou há 2000 anos. Eu gosto dessa canção. Hoje de manhã quase que a gente fura o disco, né? Cantamos, porque é a história da igreja, é a história. Nada pode parar a igreja. Os leões não puderam parar a igreja, os coliseus não puderam parar a igreja, a morte, a perseguição nunca pôde parar a igreja. Nada, o inferno, Jesus diz: eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer. O inferno não pode te derrubar, te ferir. O diabo pode até se levantar contra a tua vida, mas querido, você é o próprio Cristo na sua casa, você é filho de Deus, você carrega um poder sobrenatural na tua vida. Isso é a igreja, é você entender que você foi chamado para fazer diferença na empresa, no trabalho, na repartição pública, na faculdade, aonde você estiver, você é chamado para fazer diferença. Jesus disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Uma lâmpada queimada, ela vai para onde? Ou para o lixo ou para a reciclagem, né? Um crente que não brilha é porque ele não entendeu que ele é discípulo. Um crente que não brilha é porque ele ainda não compreendeu o poder que tem o evangelho na sua vida. Jesus diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O evangelho que é pregado aí fora é o nosso testemunho. O evangelho que o ímpio olha é a sua vida. Qualquer um pode cair, mas se um crente cair, fala: uai, não é crente, não é isso? Os olhos estão sobre você. O mundo olha para você. O mundo está olhando para a igreja, esperando uma resposta, esperando que os filhos de Deus se revelem, se manifestem. Agora, o problema de muitos de nós é que não nos deixamos ser tratados. Aqui está o X da questão. Aqui está o entrave na vida de muitos, porque não se deixam tratar. Eu não vou me submeter a um discipulado porque a minha vida é Deus que sabe. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida, querido. Então você está no lugar errado. Igreja é um corpo em movimento. Igreja são filhos de Deus reunidos em relacionamento, fortalecendo um ao outro, orando uns pelos outros, conhecendo uns aos outros, relacionando. É a família de Deus, amém? É o povo de Deus. Certa vez Jesus estava reunido com a multidão e ele começou a falar duro com a multidão. A Bíblia diz que a multidão foi saindo. Um por um foi saindo, ficaram somente os 12. Aí Jesus olha para eles e diz: e vocês, não vão embora também? Pedro, tomado pela revelação de Deus, ele diz: para onde iremos nós? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Aonde nós iremos? Não tem outro caminho, não tem outra saída, não existe outra vida. Para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida. Quem é discípulo, ele consegue ver o cerne da questão.
ele consegue entender que mesmo os tratamentos que vêm, as lutas que vêm, os problemas que se levantam contra a sua vida, é para aprimorá-lo, é para levá-lo a subir degraus, a mergulhar mais profundo, a levar as suas raízes mais profundas, porque a palavra de Deus diz que bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros, que não receia quando vem o calor, mas no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque as suas raízes estão profundas. Assim é o discípulo, ele consegue ver além do problema, ele consegue enxergar além da situação, porque ele conhece o caráter do seu Senhor. Nada vai tirá-lo da presença de Deus, nada vai roubá-lo da presença de Deus, não são as lutas, não são as guerras, porque ele conhece quem é o seu Senhor. Duas coisas que nós precisamos entender: Jesus é o teu Salvador, amém? Ele é o teu Salvador, ele precisa ser também o teu Senhor, porque muitos de nós temos Jesus como nosso Salvador, mas Deus quer que nós o coloquemos como o Senhor da nossa vida. Há uma grande distância entre Salvador e Senhor. Eu posso abraçar somente a salvação e não permitir que Ele seja o meu Senhor. Você está entendendo? Porque o Senhor requer obediência. Jesus disse: se vocês me amarem, vocês vão praticar e obedecer a minha palavra. Quando Ele é Senhor das nossas vidas, nós o obedecemos. O nosso problema é que muitos de nós só abraçamos o lado da salvação. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não são palavras minhas, é de Jesus. Mateus 7. Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome levamos a palavra, em teu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Observe que não é somente abraçar a salvação, eu tenho que abraçar o senhorio de Cristo na minha vida. Esta é a grande diferença do discípulo. É aquele que abraça. Agora quem é dono da minha vida é Ele. Por isso que Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. E ele diz para a igreja: olha, já nem sei o que eu prefiro, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, e se eu não morrer, eu vou viver Cristo. Aí ele diz: eu nem sei mais o que é melhor, porque morrer para mim, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Você entendeu o que é ser discípulo? É você entender que Jesus é o Senhor da tua vida. Ah, eu não concordo, eu acho. Não, olhe para a palavra. Não é o que eu acho, o que você acha, é o que Ele acha, é o que Ele diz. É submeter. A beleza da igreja está em submissão à sua palavra, porque o segredo é a obediência. Fé sem obediência não é fé. Fé sem obediência, você não vai em lugar algum. Algumas coisas você pode até alcançar, algumas bênçãos, mas o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é movido por bênção, não é comida nem bebida, não é feito, fundamentado, estabelecido em cima de bênçãos cíclicas. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Porque a justiça, como já falamos, volta à originalidade. Você é aquilo que Deus projetou para que você seja.
E quando você consegue isso em Deus, há paz no seu coração. E essa paz vai te dar uma alegria contagiante. Mesmo passando por lutas e problemas, a alegria de Deus não vai ser tirada do teu coração. Em Lucas capítulo 23, versículos 48 e 49, existe uma definição clara. Lucas 23, eu gostaria que você abrisse comigo. Lucas 23, versículos 48 e 49. Diz assim: e todas as multidões reunidas para o quê? Para o espetáculo. Multidão gosta de quê, irmãos? Espetáculo. Ah, tem alguém curando, libertando, fazendo, corre muita gente. Ah, tem alguém ali adivinhando o CPF, no seu, corre muita gente. O povo gosta de espetáculo. A multidão gosta de espetáculo. A multidão é guiada por espetáculo. A multidão é guiada por milagres. Onde Jesus ia, a multidão ia junto para ver os milagres. E ele disse, além de ver os milagres, queria bênção, queria pão. As multidões estavam reunidas para o espetáculo, vendo o que havia acontecido. Vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, diz o verso seguinte: todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido da Galileia permaneceram a contemplar todas estas coisas. Os conhecidos eram os discípulos. Multidão não é conhecida de Deus. Os conhecidos de Jesus são os discípulos. Você não é para se alegrar na multidão. Jesus te chama para mais perto. A beleza da igreja está nesse entendimento que você foi chamado para buscá-lo mais, para ter mais intimidade, para receber este amor e levar este amor àquele que está perdido. Esta é a beleza da igreja, é entender que eu sou chamado ao discipulado. Ah, eu quero servir a Deus no meu cantinho aqui na igreja, não quero conhecer ninguém, porque eu estou ferido com Beltrano, por Ciclano, por não sei quem, alguém me feriu, alguém me machucou. Querido, o discípulo se deixe curar, se deixe curar, se deixe ser transformado pelo Senhor, se deixe ser tratado pelo Senhor. Não é mais tempo de você carregar feridas no teu coração. O discípulo se deixa ser tratado. Está doendo, é porque Deus está mexendo em estrutura da tua vida. Relacionamento a gente se fere, não é verdade? A gente fere pessoas, pessoas nos ferem, mas é gente. E a igreja é formada por gente. Discípulos são gente de carne e osso. Ah, mas fulano olhou atravessado para mim, fulano falou mal de mim, fulano... Mas a beleza da igreja está na maturidade de ser discípulo de Cristo, de relacionar, de falar: meu irmão, está precisando de mim? Estou aqui, eu vou orar com você. É você enfiar a mão no bolso e ajudar seu irmão. É você fazer campanha de oração. Está doendo, então vamos orar, vamos tirar uma semana de jejum, vamos tirar uma semana de oração. É você gerar vínculos profundos de relacionamento, e Deus vai encarregar de curar e restaurar a tua vida. Uma pessoa que vive na solidão é uma pessoa que está fadada ao fracasso. Deus não te chamou para viver na solidão e na independência. Por isso que você precisa procurar um grupo, uma célula para estar presente. O Atos não está aqui, mas eu achei fantástico. O Atos esses dias, meu filho, eu nunca impus nada para os meus filhos, ensinei com testemunho. E esses dias ele abriu a célula dele. Papai, vou abrir uma célula, abriu uma célula, está lá com a moçada reunida.
Sabe, querido, é tempo da gente sair do comodismo. Ah, pastor, esse negócio de levantar de madrugada para orar. Você levanta para pedalar. Cadê o pessoal do pedal? Tem alguém aí? Você levanta 4 horas da manhã para ir pedalar na chuva, meu filho. Você levanta 4 horas para ir pescar. Cadê os pescadores aí? Você levanta de madrugada, 3 horas da manhã, para ir para a beira do rio. Você levanta de madrugada para malhar, para caminhar, mas não pode orar. Não, orar de madrugada é complicado. Igual uma irmã veio orar um dia desse, e ela disse que ajoelhou e começou: Senhor, bombril, farinha, arroz, feijão. Estava com tanto sono que começou a variar, falando o nome de comida, mas amém, mas veio. Não importa. Deus quer nos levar a sair da zona de conforto. Deus quer nos levar a níveis mais profundos nele. Meu projeto de vida para 2022, a primeira coisa que eu coloquei foi: Senhor, eu quero mais de Ti. Mas para que eu tenha mais de Deus, eu tenho que buscar mais. Para que eu tenha mais de Deus, eu tenho que entrar mais. Eu tenho que lançar raízes profundas. Se eu preciso frutificar em Deus, eu preciso mergulhar mais. Eu preciso entrar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, lembrando que tudo começa lá em casa. A igreja começa lá em casa. Aqui é apenas o resultado daquilo que já acontece. E Deus está nos chamando para ser essa igreja cheia da sua glória. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que os filhos de Deus, eles são como que portadores da glória de Deus. A Bíblia diz que os servos serão impactados pelas obras de Deus, mas os filhos, os discípulos, eles são portadores da glória de Deus. A glória de Deus repousa na tua vida. É isso que nós precisamos entender. A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja de vencedores, é uma igreja gloriosa, é uma igreja sem mancha, é uma igreja sem ruga, é uma igreja sem mácula. A Bíblia diz que é santa e sem defeito esta igreja gloriosa, e esta igreja gloriosa não é formada por multidões, ela é formada por discípulos de Jesus. O nosso problema é que nos ensinaram, a gente vê tanta gente correndo atrás de bênção. Querido, obedeça a palavra de Deus, que as bênçãos vão te alcançar. O problema é que a gente não obedece, aí fica correndo atrás, e aquilo, mas quando eu obedeço, por isso que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Deus é o Deus da minha vida, Deus é o Deus da tua vida. Aproxime mais dele, firme mais os teus passos nele, na sua palavra. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a mensagem poderosa que pode e é capaz de mudar a nossa história. Somente a Bíblia consegue transformar a nossa mente. Essa palavra inculcada na nossa vida, escrita nas tábuas do nosso coração. O salmista, no Salmo 119, ele diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus, a tua fidelidade se estende de geração a geração. É esta palavra. Mais de 2000 anos se passaram, mas a mensagem do Evangelho tem atravessado gerações. Daqui a um tempo, alguns aqui já não vão mais existir, mas a palavra vai permanecer, Bispo Carlito. A palavra vai permanecer. Daqui a um tempo, talvez nós não estaremos mais aqui. A outra geração estará com a palavra de Deus no seu coração. Nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos estarão levando a palavra se Jesus não voltar, porque esta palavra é poder, é vida, ela opera naquele que crê.